Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast Sandra com Elas. E na noite de hoje nós estamos assim com o nosso estúdio assim, gente, é cheio, lotado, você pode dar o nome que você quiser, mas nesta noite nós vamos falar a respeito do empreendedorismo esportivo. Nós estamos assim com uma galera feminina que está assim, numa idade maravilhosa, que defende o esporte, elas vão dizer daquilo que gostam, porque gostam de fazer, e que elas possam ser inspiração para você, porque afinal de contas, um dia fomos jovens, tivemos sonhos, e elas estão aqui nesta noite para dizer de sonhos. Então, nesta noite, nós temos aqui a Letícia, nós temos a Lana, a Júlia, Alice, Alicia e Alice. Vocês veem assim, gente, assim, até eu conseguir guardar os nomes, mas nós estamos aqui no treinamento. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindas ao podcast Sandra com Elas nesta noite, porque eu tenho certeza que a história de vocês irão inspirar outros jovens, porque afinal de contas nós sabemos que o empreendedorismo, se a gente pensar que nós estamos aí com a inteligência artificial, acho que tem tudo a ver, esporte, inteligência artificial, e para a gente poder fazer a diferença. Sim, boa noite, Sandra. Muito obrigada por nos receber aqui, eu e as meninas também. Em cima do tema de empreendedorismo, eu acho muito legal ter elas aqui presente e também jovens poderem assistir, porque hoje em dia os jovens eles ficam muito focados, às vezes, somente em estudo e às vezes não têm um foco. E elas, além de ter um foco no esporte, elas também têm um foco na parte do estudo para crescer isso, entendeu? E eu vejo muito acompanhando, eu acompanho a nota, eu dou trabalhos para elas, como os mesmos trabalhos que eu tive dos meus orientadores, é os mesmos que eu dou para elas. Pergunto, sistema cognitivo, né? Os trabalhos que eu dou para vocês. E eu sempre passo para elas, por quê? Porque um dia elas vão ter um orientador, alguém para ensinar elas a estar onde eu estou. Então, para mim é muito importante ter isso dela, sabe? Da parte dela, elas já chegarem prontas quando chegar no ápice. Opa, isso é muito bom poder ouvir. Mas eu quero fazer assim, uma pergunta, assim, né? Você já foi dizendo tudo e mais alguma coisa, mas nós queremos saber quem é a Letícia. A Letícia ainda, né? Me corrijam se vocês quiserem, mas eu ainda sou uma criança no meu interior. Porém, eu sou uma pessoa muito curiosa com tudo na vida. Eu iniciei agora atualmente no futebol, porém eu também sou bióloga. Então eu tenho dois ritmos e eu sou totalmente apaixonada em tudo. Na vida, sou apaixonada no esporte e quem eu sou é o que eu tento trazer para elas, sabe? Eu sempre ensino para elas, principalmente, sobre essa parte de gentileza, gerar gentileza. Eu ensino para elas essa parte de oportunidades, como é difícil. Eu coloco, tem a Júlia e a Lana, elas são minhas líderes, e eu coloco elas em situação de liderança mesmo, de solução de problema. E a Letícia que eu mostro para elas, que eu apresento, é uma Letícia bem sincera, unida, alguém que está lá no momento que eu não tive, eu precisei, eu sou essa pessoa para ela. Então, assim, quem está nos assistindo, eu gostaria que você se pudesse olhar para aquela câmera e poder dizer assim para as pessoas por que você escolheu essa parte do esporte? Como é que a Letícia chegou? Porque você acabou de dizer que você, além de, né, de estar na parte esportiva, você também é bióloga. Como é que você chegou na parte do esporte? Nossa, isso foi um acontecido, viu, Sandra? Porque quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz na ETEC, eu fiz a parte de educação física. E isso me ajudou bastante a ter uma visão dentro do esporte. Meu pai, ele a vida inteira foi professor da várzea, sempre jogou bola. Isso sempre me gerou aquele sonho de jogar bola. Infelizmente eu não tive essa oportunidade, sabe? Na minha época, né? É engraçado eu falar isso. Mas na minha época, é, era difícil escolinhas aceitarem meninas, pra falar a verdade. Era difícil escolinhas aceitarem meninas. E quando aceitava, eu vou te falar que também não era muito fácil para elas estarem lá dentro. Então eu acabei não indo para essa parte de esporte, de futebol. E quando eu terminei Tech, fui fazer faculdade de biologia. No meio disso, eu precisava de um emprego, alguma coisa que me ajudasse. Eu trabalhava num escritório de Mercado Livre, né? Eu fazia marketplace, eu estava tipo, muito longe da área.
Até que um certo dia me surgiu essa oportunidade. Meus pais pegaram uma escolinha, né, do time, do rola-bola, e meu pai me chamou para trabalhar na secretaria. Como eu já havia feito Senac, administrativo, eu fiz muita coisa, eu fiz muito curso para tudo. Eu era a pessoa que eu tinha medo de não conseguir achar nada que eu amasse. E quando meu pai surgiu essa oportunidade, eu comecei na secretaria. E até que um dia eu comecei a entrar lá no campo, eu vi o professor passando os treinos, e eu gostava. Eu não gostava somente do futebol que ele apresentava. Eu gostava de ver como as crianças ficavam inspiradas. E acontecia que os meninos eles estavam ficando desanimados com os jogos. Eu via que ia diminuindo a turma. Aí eu entrava para dar um incentivo. Eu falava, olha, por que você está desanimado? Aí o menino, eu lembro até na época era o Pedro, ele falou assim pra mim, eu tô desanimado porque eu não acho que eu tô melhorando em nada. E eu falei, mas se você não treinar e não treinar com vontade, você não vai sair do lugar. E quando eu vi, na semana seguinte, aquele garoto que tava treinando, parecendo que tinha alguém, tipo, empurrando ele no treino, sabe? Quando eu vi ele treinando com vontade, começou a perder peso, ouviu o que eu falei, sabe? E eu vi ele começando aí com mais vontade, melhorando, recebendo elogio dos professores, eu percebi que eu fiz uma diferença ali. Aí eu fui conhecendo outro menino, outro aluno, isso é na secretaria. Eu só fazia planilha, eu era só essa parte de atendimento. Até que um dia eu falei assim, olha, eu acho que eu quero auxiliar lá dentro. Comecei a fazer cursos, né, que a gente tem que fazer gestão do esporte, coisas ligadas para eu poder estar lá dentro. Até que eu fiz auxiliar, fiz a parte de como que é, preparação física, e pude atuar lá dentro como uma auxiliar. Quando eu comecei a atuar e eu vi a minha capacidade, não a capacidade só de ensinar, mas a capacidade de inspirar jovens, de não deixar eles saírem. Quando eu comecei a ter uma conversa de adulto com eles, e eu vi que isso mudava, foi onde eu falei assim, olha, eu quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui só porque eu estou ensinando futebol. Quero ficar aqui porque eu estou inspirando os jovens a chegar em algum lugar. Eu estou vendo que esses meninos que estão aqui hoje, eles estavam na rua brincando o dia inteiro jogado. Tem uma praça que é do outro lado assim da escola, lá normalmente tem pontos de droga, coisas, e eles parou de ir lá, começou a ficar na escolinha. Eu comecei, até hoje, o pessoal brinca, mas eu dou graças a Deus por isso. Eles antes tinham uma hora só de treino, e eu consegui aumentar os treinos para 1 hora e meia, 2 horas para ele ficar mais tempo com a gente e ficar menos tempo na rua, ter o controle. E foi isso, eu comecei a ver essa diferença. Eu falei, poxa, é uma coisa boa, porque a escolinha é dentro de uma comunidade. E as pessoas, às vezes, trabalham com futebol e pensam, nossa, é dinheiro, é sonho. Não, gente, a gente também está mexendo com a estruturação familiar. A gente também está mexendo com a criação daquela criança. A gente também está mexendo com a educação dela. E isso, para mim, foi comovente. Foi que eu falei, olha, eu quero, é isso que eu quero. Então, tá vendo? Já começamos aí com uma história. Então, assim, qual é o seu propósito de vida? O que você tem como sonho? Assim como a Letícia disse, ela começou numa parte administrativa, mas ela não deixou de lado o seu sonho. E aí eu gostaria que a Alana falasse um pouco quem é a Alana, né? Eu sei que né, está muito próximo da Letícia, mas você também tem uma história. E nós queremos ouvir um pouco da sua história. Eu sempre gostei de futebol por causa do meu pai, mas ele nunca me incentivou a torcer pro Corinthians, né? Ele, desde pequeno, ele nunca me incentivou porque ele falava que eu tinha que tomar uma decisão. No início que eu gostava, eu sempre gostei de futebol, desde pequena, mas eu nunca pratiquei. Eu jogava bem às vezes com meus familiares, né? À toa que até meu pai machucou uma vez o tornozelo jogando com a gente. Quando eu fui pro rola-bola, eu não fui com uma ideia de sonho nenhum, eu fui porque eu gostava. Sempre deixei claro pros meus pais que era uma coisa que eu gostava. E quando eu quebrei o meu dedo, que eu passei 2 meses a ficar fora, foi quando eu percebi que eu amava aquilo e que eu queria viver aquilo. E com o tempo que eu fui passando lá, que eu voltei aos treinos, que eu também fiquei distante porque veio as férias de novo, eu fui percebendo que o esporte é muito mais do que ele parece. Não digo só o futebol, mas eu digo pessoas que praticam o esporte, você se encontra lá, você acha uma parte sua que não vai achar em lugar nenhum. Eu acho que pessoas que praticam esportes, elas podem ser muito mais felizes do que elas acham. Porque desde que eu entrei pro esporte, eu me sinto muito mais completa, muito melhor. Eu me vejo de uma forma diferente e também vejo uma parte minha que eu nunca fui capaz de ver antes. E tudo graças a Lê, né, que é uma ótima professora, sempre orientou bastante. Desde que eu virei capitã também,
eu comecei a lidar com as coisas, até problemas pessoais, muito melhor, porque ela me ajudou a ter a responsabilidade que eu tenho, me ajudou a, né? A gente tem que evoluir, né? Uma parte da vida. Porque nem eu falei para as meninas, eu fazia muita merda antes, mas depois que eu virei capitã, eu diminuí, eu falo bastante, eu brinco bastante com elas, mas a pessoa que eu sou agora eu não era antes e, tipo, tudo graças ao esporte. Então, qualquer pessoa que me perguntar pra mim, eu não futebol, futebol é o que eu amo, mas eu recomendo qualquer pessoa fazer esporte porque é um lugar onde você vai encontrar paz, você vai se encontrar, você vai ver uma parte sua que talvez ninguém veja. Porque o esporte, ele sempre vai incentivar o melhor. Você, eu tô cansado hoje, mas eu amo aquilo, eu quero fazer, eu vou me dedicar sempre. Você ama aquilo. Quando você ama algo, não tem medidas. Você vai querer fazer sempre. E eu me encontrei no esporte, eu desejo isso pra qualquer pessoa, porque às vezes você tá mal, às vezes você não quer fazer nada, mas você quer no seu esporte, porque você ama aquilo, você quer estar lá todo dia, você quer treinar, você quer, tipo, mesmo a parte chata, tipo, né, o físico, todo mundo é físico, mas você começa a gostar, porque você começa a perceber que as partes boas da vida também são as ruins, e o esporte te mostra isso com o tempo. Então, o que você está dizendo para nós, né, que estamos aqui, muitas vezes não praticamos esporte, mas quando as pessoas dizem que o esporte ele disciplina o ser humano, então você está confirmando toda essa tese. Então, se eu quero ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa corajosa, uma pessoa determinada, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que. Eu não sei se essa é a palavra correta, eu não sei se seria fazer esporte, mas quando eu sou praticante de um esporte, seja ele qual for, eu me torno uma pessoa melhor. Pode ser até mesmo a academia, né, que não precisa participar da área do fisiculturismo, mas de você ir à academia. A atividade física, ela, você sabe, mano, ela te muda. Sem contar que a gente sai daquela coisa da preguiça da zona de conforto. Então, aquele ser humano que só reclama, se ele pratica o esporte, acho que ele começa a melhorar. E aí, melhor do que a Letícia e todas as pessoas da área da saúde, eles dizem, a gente começa a produzir, né, os hormônios no nosso organismo que nos dá qualidade de vida. Eu queria também ouvir a Júlia, né? Porque assim, não acha que você vai ficar sentadinha aí e não vai falar. Não, também queremos saber quem é a Júlia. A Júlia é uma menina que nasceu na periferia, né? Hoje nasci na Tiradentes e hoje eu tô na Vila Matilde, mudei a minha estrutura de vida eu já tentei várias coisas, já fiz balé, já fiz um monte de coisa, mas o que eu me encontrei mesmo foi o futebol. Futebol, quando eu cheguei lá, só tinha eu e mais duas menininhas, e aí eu vi a Lê lá, e aí a Lê é o meu exemplo de vida, né? O esporte me mudou bastante por conta que eu tinha problema de saúde, como ansiedade, e isso me ajudou a focar em outras coisas e me mudou como eu sou hoje, né? Eu sou mais focada. Não larguei os estudos também, né? Porque, como você falou, os estudos transformam. Então, eu sou muito focada nos estudos também. Eu estou tentando ETEC esse ano, eu estou no nono, e quero muito prestar ETEC, mas continuar no futebol. Quando você falou que você vai prestar ETEC, qual é o curso que você quer fazer dentro da ETEC? Vou fazer administração, porque eu não achei outro muito perto ali da educação física. E não tem técnico de educação física que eu achei na minha região. Mas a educação física, ela não, que nem vou até brincar, como a gente diz, ela não sai de você, ela não sai do sonho, você pode até fazer outras coisas. Eu digo que muitas pessoas, muitas vezes, não aceitam a administração. Como eu sou formada em administração, é uma área que eu defendo, eu falo que ela abre horizontes, você enxerga o todo, né? A administração, ela te dá essa visão do todo e depois você vai afunilando para aquilo que você quer. E até naquela coisa do esporte, com certeza você vai precisar de uma administração. Ela não será em vão na sua vida, isso eu posso te garantir. Em algum momento da sua vida, todo o conhecimento que você tiver da administração, ou seja, qual for o curso, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou fazer isso. Não, eu sempre digo, a oportunidade é esse curso. Então, assim, faça dele o melhor que você vai utilizar em algum momento da sua vida, com certeza. Ele vai agregar. Acho que nenhum estudo ele é em vão na sua vida. Não. Então, assim, e depois, quando você for fazer a educação física, e aí você vai decidir para que área você vai.
Porque assim como educação física, administração, direito, engenharia, vai te dar, né? E hoje a gente fala muito dessa coisa do marketing, agora a gente está vendo com a inteligência artificial. Gente, tudo isso vai colaborar para o seu dia de amanhã. Com certeza, faça e faça assim, e assim, com certeza eu também sou aluna da ETEC, então assim, eu falo, gente, ETEC, FATEC, bora fazer. Passa. Eu falo por experiência própria, né? Eu comecei na administração, por exemplo. Então, continua, Júlio, por favor. Não, vamos fortalecer tudo isso, entendeu? Disciplina, educação, a gente vai colocando. É aquilo que você disse. Me fez uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. E a gente sabe que o conhecimento ele te leva em lugares infinitos. Então, assim, fazer a diferença. O conhecimento, ele faz parte. Não dá para dizer, não quero fazer, não. Agrega, ele ajuda. Então, você tem a base. Então, assim, como toda casa, não dá para colocar o telhado se não colocar a base e colocar parede. Então, para colocar um telhado, que é uma coisa futura, e assim, aquela coisa de idade, você falou que está no 9º ano, então, assim, é uma pessoa jovem. Então, se a gente pensar, desenhar para o amanhã, assim, tem muito. Então, assim, não precisa ter ansiedade, as coisas, o tempo disso. Então, assim, só faça o seu planejamento, o que eu quero ser amanhã. E o tempo se encarrega das outras coisas. Isso você pode ter certeza. Alicia, vamos aí, também queremos escutar quem é a Alicia. Olha, eu comecei a jogar futebol porque eu via muito meu pai e meu irmão jogando. Aí eu só jogava com eles. Aí entrou a pandemia, parei de jogar. Aí eu ficava jogando em casa mesmo, ficava falando que gostava. Aí ano passado eu entrei no Rola Bola, comecei a decidir que ia treinar. E aí eu acho que melhora muito, né? Tipo assim, antes eu ficava em casa só deitada no celular. Aí agora eu tô treinando, acho muito legal. Sim, melhora muito mais a vida. Acho que uma pessoa mais feliz, sabe? Mas quando você fala, eu ficava assim muito tempo no celular. Então, você quer dizer que o esporte fez com que você também diminuísse o seu tempo de tela. Muito. E quando você diminuiu o seu tempo de tela, o que é isso? Porque, assim, nós sabemos, assim, que os jovens, muitas das vezes, eles focam em alguma coisa. E aí, assim, se você vai colocar entre o esporte, o tempo de tela, você disse que você trocou o tempo de tela pelo esporte, quais são os benefícios de tudo isso para você? Muito, né? Porque tipo, eu ficava só deitada no celular. Agora treinar é muito melhor, né? Sair de casa, parar de ficar deitada, vendo o celular. Também não tem a parte da socialização, você poder ter Sim. contato com as pessoas. Isso também não é importante, porque uma coisa, não estamos dizendo nada contra quem fica na tela, não é isso. Mas, assim, uma coisa é você ter amigos virtuais, outra coisa é você ter amigos reais, que dá uma diferença muito grande. Porque quando nós vivemos em sociedade. Então, quando você tem aquela coisa assim, do conversar, do bater papo, de dar risada, escutar a voz de alguém. Gente, e assim, a gente vive tirando sarro de todo mundo. Assim, independente da idade, sempre tem alguém que a gente brinca, que a gente tira o sarro, e a gente faz isso muito, né? No caso dela, sou eu, tá? Que ela tira um sarro. Então, você é a vítima. Eu sou a vítima dela também, tá? Então, assim, quando você falou assim, jogando. Então, assim, você falou que você começou jogando a bola com seu pai e com seu irmão. Como que é tudo isso, jogar bola com. Porque tem uma diferença. Uma coisa é eu jogar bola com alguém da minha família, outra coisa é jogar com amigos ou estar numa escola de futebol. Tem uma diferença muito grande. Porque é como andar de bicicleta, se o pai e a mãe vai ensinar. Não, ó, tira a rodinha agora. Não, tira a rodinha depois. Ó, você tem que ter equilíbrio. Você tem que aprender para depois você poder sugerir um nível. É verdade. Então, assim, você percebeu essa diferença? Porque uma coisa é você treinar com o pai falar, não, isso está certo, isso está errado. E agora, e aí tem aquela situação assim, será que eu não posso errar? Eu tenho que acertar sempre. Tinha. Tipo assim, meu pai eu jogava brincando, não tinha esse negócio de errar, acertar. Aí no treino eu percebi que, tipo, tinha que levar mais a sério, tinha que treinar mais assim.
Hoje, com toda a sua experiência que você tem, se você tivesse que dizer daquilo que você faz para alguém, como é que você diria? Convidando alguém para fazer parte desse mundo que você descobriu, trocando a tela com o esporte. Você se torna uma pessoa mais feliz, né? Mais alegre, você consegue comunicar mais. Isso. Então, você está dizendo para a gente que a sua comunicação, ela melhorou. Você hoje consegue se comunicar melhor com as pessoas, fazer a comunicação de uma forma melhor com as pessoas. Sim, ser uma pessoa mais feliz também, mais alegre. Então, se for para tirar sarro, sentar com os amigos e dar risada, pode chamar você que está tudo certo. Com certeza. Ela e a Micaele. A Micaele não veio hoje, mas é a dupla dinâmica dela. E a Alicia, quando ela chegou no começo, tanto que no primeiro dia de aula dela, se eu não falo com ela, ela ia ficar lá fora da quadra, plantada, só esperando, de tão tímida que ela era. A Alicia, no dia que eu conheci o irmão e a mãe dela, eles falaram, gente, a Alicia não fala. E eu comecei a trabalhar isso nela. Eu e a Alana começamos a colocar ela para falar na roda, que no final de todo o treino a gente faz uma roda onde elas têm que se cobrar, conversar e falar os pontos do treino, né, que elas têm que melhorar. E a Alicia, no começo, ela não falava. Eu falava, Alicia, fala. Nossa, era um pânico. A Alicia enfiava a cabeça na terra e não saía mais. E hoje, eu vendo a Alicia como ela está atualmente, até como pessoa mesmo, ela é uma pessoa muito íntegra também nessa parte. Então, essa parte dela ter me treinado, porque antes ela já treinava numa escolinha vizinha da nossa. Só que eu acho que era só aquilo, treinar e tchau. Ela não conversava, não comunicava, não tinha um contato direto. Tanto que quando eu comecei a chamar ela no WhatsApp pra falar, você tá bem? Machucou, às vezes quando ela se machucava, ela ficava tímida. E eu só fazia meu trabalho de professora. Se eu vejo que ela se ela estendeu o treino dela, ou se ela lesionou, o meu trabalho é saber se ela tá bem. Meu trabalho em particular com essas meninas é eu sou uma mentora, mas eu também sou uma orientadora onde eu vou estar com ela. Não adianta eu só orientar e não estar com elas de verdade. Então, aconteceu algo, eu ia mandar mensagem para a Alice. Só que a Alicia, ela no começo parecia que ela ficava tímida. Eu chegava no treino para falar somente com ela, falava, Alicia, vamos conversar. Parecia que eu ia dar uma suspensão nela. Ela ficava nervosa. E hoje eu chamo ela para conversar, brincar, aí ela já vai rindo, tirando o sarrinho, porque é o jeito dela. O jeito de quem é a Alicia é incrível. Quem a gente pôde libertar é uma pessoa incrível. Ela é um pouco tímida, ela é. Mas aos poucos, quem ela está se tornando também está sendo uma pessoa incrível. Então, está trazendo uns bons resultados. Então, o esporte também, além de socializar, ele também trabalha essa parte da comunicação. Sim, o esporte, ele, na verdade, como a Lana disse, ele não trabalha somente a saúde física do atleta. Ele trabalha muito a saúde mental. Por exemplo, lá eu dou 20 suicídios para as meninas, que é ida e volta na quadra. Você pensa, tem que fazer isso em 10 minutos, ficar 10 minutos correndo, indo e voltando. Esses 10 minutos você tem que pensar alguma coisa. Se a sua cabeça não estiver bem preparada, não estiver bem tranquilo, você vai pensar em coisas que vão te trazer ansiedade. Como hoje em dia, essa geração, normalmente, né, existia antes, né, ansiedade e depressão, só não era comum as pessoas falar sobre. Só que como hoje é comum, os jovens estão apresentando mais sintomas de ansiedade. Então, o esporte, ele traz uma melhora na qualidade de vida de um atleta que às vezes tem ansiedade. Eu recebo muitos atletas que têm problema de ansiedade e depressão. E eu vi resultados nisso. Porque nesse tempo que eles estão correndo, que eles estão fazendo exercício, eles não estão pensando, eu não tô legal. Eles estão pensando assim, você consegue. E é a frase que todo treinador fala, todo coach fala. Quando vai ter um treino personal, o coach fica lá. Vai, você consegue. O coach não pode desmotivar, tem que motivar cada vez mais. E às vezes a força, nossa força mental, não vem do quanto a gente consegue segurar. Vem do que mais a gente consegue segurar. E isso é o que traz para ela. Então isso trabalha muito a mente dela. Conforme elas estão fazendo algo que está cansando, exaustando o corpo físico dela, tem que ter alguém lá para falar assim mentalmente para ela. Você vai conseguir. Porque isso foi o China que nos ensina sobre o cognitivo. Mesmo eu sabendo, isso passou despercebido, que foi a parte de você tem que mandar sinais para o seu cérebro. Se você começa um dia, uma segunda-feira, falando que seu dia vai ser cansado, vai ser ruim, seu dia realmente vai ser. Mas se você começa uma segunda-feira falando assim, olha, vou estar tranquilo, vai dar tudo certo, Deus está comigo, seu dia vai ser totalmente diferente. Isso é um exemplo do que a gente tem que trazer no esporte.
Se eu for começar uma corrida já pensando que eu vou estar cansada, que vai ser exaustivo, eu vou terminar ela extremamente cansada, não vou mais querer fazer nada. Mas se eu começar uma corrida pensando que depois que eu acabar ela, eu ainda tenho que fazer o fundamento, ainda tenho que fazer o tático, e ainda tenho que correr a quadra inteira, de novo, eu consigo chegar até o final. Porque eu não estou pensando em parar, eu já estou pensando em acabar para começar outra coisa. E é assim que o nosso corpo reage, é assim que nossa saúde mental melhora. Então, o esporte, o treino, né, a movimentação física ajuda sim nosso mental. E a gente tem que mandar recados pro nosso cérebro falando, olha, tá tudo bem, eu tô comigo. Se abraçar, sabe, ter empatia consigo, porque o cuidado começa com a gente. E é isso que eu tento mostrar para elas. E a Alicia, desde que chegou, ela demonstrou muito isso, sabe? A Alicia era muito ansiosa no começo. E eu, antes, quando eu cobrava ela, ela ficava muito nervosa. Teve o olho da Alexandre de lado. E hoje eu cobro ela, ela fala, não, eu sei, eu errei. Isso pra mim, eu ganhei a vida. Isso pra mim. Isso pra mim foi uma melhora muito grande dela. Não é só isso, nós sabemos que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Que nem assim, quantas pessoas falam, eu vou começar o regime na segunda, vou começar a academia na segunda. Nunca chega a segunda, E né? aí, então, Vai pra terça direto. então mas é a segunda de que mês, de que a gente tá ano. falando, né? Então, assim, então, o tanto que eu me proponho a fazer, o tanto que eu faço. Então, assim, e eu aprendi muito isso. Tem uma pessoa, assim, que eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com ele, que é o doutor André Davin. Se você puder ir nas redes sociais, poder conhecê-lo, e ele fala muito com relação a isso. O seu cérebro, ele é treinável. Então, se nós podemos treinar o nosso cérebro, então nós somos capazes de fazer muitas coisas. Então, só depende de nós. E aí, a Alice não acha que ela vai ficar fora, que ela não vai dizer quem é ela. E nós queremos saber quem é a Alice. A Alice sempre teve o sonho de jogar bola. Desde pequena, eu vejo como inspiração meu pai, né? E sempre jogou bola com a minha irmã. E ali me deu vontade, sendo que todo Natal eu pedi uma bola de futebol. E assim, eu fui crescendo o amor pelo futebol, né? A vontade de querer jogar e ter uma vida esportiva. Meu sonho é ser jogadora, confesso. Comecei no rola-bola no final do ano passado. Tive muitas melhoras também, além do meu corpo, né? Eu perdi bastante peso. Eu sei que isso foi também bom para minha saúde. E é uma coisa que eu quero realizar meu sonho, sabe? É uma coisa que eu quero levar pra minha vida inteira. É uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu amo. É isso. E todos vocês são atletas do rola-bola. Sim, elas são atletas do Rola Bola Kids, onde a escolinha onde eu comecei, iniciei o projeto. E é incrível, porque no começo não tinha time feminino. Eu comecei na quadra com uma menina só. Enquanto tava um monte de gente treinando, eu ficava com a Isabel, que foi minha primeira aluna, e eu ficava com ela sozinha treinando no fundamento. Até começou a aparecer uma por uma. Foi incrível essa mudança, viu? E hoje vocês são em quantas alunas lá? Atualmente a gente está com 18 meninas. Mas é aquele entra e sai de menina. O que acontece muito é que eu recebo muita aluna, muita menina, que às vezes vai pelo conforto do time. Uma coisa eu falo, essas meninas, elas trazem um conforto muito grande pro coração das pessoas que vai lá. E algumas meninas acabam indo, só que nem todas acabam persistindo, porque essa parte esportiva gera um pouco mais de cansaço, gera mais responsabilidade. Nem todas as meninas acabam ficando. Mas vai indo e voltando, sempre vai aparecendo. Eu tenho, mais ou menos em média, eu gosto de falar que a cada um ano vem duas meninas que fica mesmo, sabe? E cresceu bastante. 3 anos de time, porém, com 18 meninos é pouco, porém, eu vendo o trabalho, eu acho que ele cresceu muito, porque o que era no começo. Mas quando você fala assim, porque também tem uma coisa, também se pensar que as pessoas estão entendendo, porque se a gente falar do futebol, ele é um esporte que sempre foi muito masculino, se a gente considerar do último século para cá, se a gente considerar as jogadoras, se a gente pensar no futebol feminino, ele começa o quê? Do ano 2000 para cá, acho que um pouquinho antes, se a gente colocar aí, porque sempre teve, porque o futebol masculino, ele sempre foi uma coisa muito Enraizada, né? enraizada. Mas, assim, as meninas sempre jogaram, sempre teve, mas até assim, ser considerada, ir para uma seleção e a gente poder ver na televisão e a gente poder ver agora o mundo todo, então, acaba
o olhar acaba sendo diferenciado. Sim. Porque querendo ou não, o que sempre nos foi passado, agora que se fala muito dessa coisa do esporte, mas sempre foi aquela coisa assim, meninos brincam de carrinho e meninas brincam de boneca, mas não se pensando em termos de saúde. Então, quando a gente fala do futebol, e seja qual for o esporte, pensando também na parte da comunicação, socialização e hoje muito mais saúde, porque a gente sabe que tem comprovação científica e a área da medicina também vai nos fortalecer no que nós estamos dizendo, assim, muitas doenças, né, inúmeras doenças, o tanto que elas foram, assim, melhoradas em que sentido? A qualidade de vida, né? Então, assim, que nem pessoas com sobrepeso, que não precisou se fazer uma bariátrica, o tanto que o esporte ajudou. Porque senão nós teríamos quantas pessoas fazendo. Então, assim, então a gente vai vendo tanto isso. Então, assim, quando diz assim, olha, eu não fico mais no sofá. Então, o que significa estar no sofá da minha casa? Significa uma má alimentação. Porque se você está no telefone ou numa televisão, você não vai comer na hora certa. Você vai. Já vai passar o horário. Então, assim, o que que eu vou comer? Aquilo que está mais prático. Então, assim, eu não vou sair do sofá e até o fogão para esquentar ou fazer. Eu vou pegar o quê? Uma bolacha. Então, a gente até brinca, né? Então, assim, eu descasco menos, né? Naquela coisa do exercício, de uma fruta, de fazer alguma coisa, e eu vou naquela coisa da lata. Ou, de repente, eu vou pegar um telefone e vou pedir um iFood, porque é uma coisa mais prática. É viável. Mas quando eu peço um iFood, muitas vezes eu não peço uma alimentação. Eu vou pedir alguma coisa que já está mais industrializada. E aí, assim, o que significa tudo isso no meu organismo? Daqui a alguns anos, como é que está o meu organismo? Então, quando a gente fala de tudo isso que tem se falado, da importância, acho que nunca se falou tanto do esporte como nesses últimos anos, acho que principalmente pós-pandemia, acho que todo mundo já vinha praticando, mas acho que pós-pandemia a gente pôde perceber um número maior de academia, um número maior de pessoas andando, os parques, né? De uma certa forma, com mais pessoas, famílias indo, e agora, assim, a gente também tem aquela coisa assim, a família agora também leva o pet para fazer o exercício. Agora o pet O também. pet também, assim, querendo ou não, ele também vai para o esporte, pensando naquela coisa assim de caminhar, nem que seja um quarteirão, meio quarteirão, mas ele também vai para tudo isso. Então, tudo isso acaba sendo coisas muito importantes. E aí, quando vocês falam para as pessoas que estão aí nos assistindo, que não nos ouvir, o tanto que tudo isso é muito importante. Então, assim, quantas pessoas vão começar assim, a pensar, peraí, o que que eu estou fazendo? De repente, eu fiz um pacote lá em janeiro, né? Falei que eu ia na academia, e assim, a academia nem me viu. E eu paguei, assim, tá pago. Mas o tanto que eu consegui sair dessa coisa do sofá e... Então, assim, se a gente pensar, cada um de nós que praticamos o esporte, seja ele qual for, conseguir, assim, trazer um amigo, trazer um conhecido, a gente faz toda a diferença. Eu falo isso muito pra ela. Eu, de quarta-feira, gosto de colocar o dia da amiga lá. Ok, traga uma amiga, porque às vezes vai vir uma menina que vai reconhecer que gosta. Tem muita gente que gosta de esporte e não sabe, sabia? Tem uma menina lá que ela ia todo dia levar o irmão dela. Só que ela olhava assim pro campo, o olho dela brilhava, Sandra. O olho dela brilhava, era a coisa mais linda. Ela ficava fascinada com o treino dos meninos. Até que um dia o professor falou, olha, venha no treino das meninas. Meu, até hoje, o que essa menina traz de resultado, ela vem com tanta vontade de treinar. Você pode passar 1000 coisas, ela vai fazer 1000 coisas porque ela tem vontade. Então, às vezes isso está induzido na pessoa, às vezes não está. Quando a gente se trata de crianças, de meninos menores, dá muito a ver com dentro de casa. A gente aqui tem exemplos de meninos que teve o apoio e meninos que não teve. Então, e no final, acabaram tudo no mesmo lugar. Então, isso vai muito da mentalidade dela e da força de vontade dela. Elas falaram, eu quero e eu fui. Mas tem pessoas
E a gente não consegue reverter isso, infelizmente a preguiça, né, acaba o conforto. Porque como você falou do sofá, traz conforto. O iFood é conforto. A gente, hoje, né, porque antigamente que a gente tinha que ir até a TV, ligar para assistir um programa, hoje tem controle, e a gente vê isso, é o conforto também. Uber, por exemplo, conforto. E o conforto que a gente tem hoje em dia no mundo dificulta para algumas pessoas realizar os exercícios. Porém, após a pandemia, houve um aumento de pessoas fazendo esporte, por quê? Por conta do vírus, da Covid, que é mutável e ela afeta muito pessoas que têm baixa imunidade, têm baixa saúde, né? Tem pessoas, sei lá, tem pessoas que têm alguns problemas e isso afeta com muito mais facilidade, assim como idoso, grávida. E as pessoas começaram a treinar, né? É o certo, né? Era o certo, na teoria, as pessoas começaram a treinar para conseguir fortalecer seu sistema imunológico também, fortalecer seu corpo. Só que as pessoas entrou na moda do Instagram. Então, muitas pessoas vão na academia para tirar uma foto, não treina. Então, hoje em dia, quando a gente fala do treino, quando a gente fala da pessoa que vai treinar, a gente tem que ver como que é a mentalidade dessa pessoa. Se essa pessoa realmente gosta. Porque tem pessoas que falam que gostam, tem pessoas que nem sabem. Então, hoje em dia, a gente lida com diversos casos. Pra gente falar, assim, quantas pessoas a gente não tenta incentivar, né, meninas, a vir treinar, as pessoas não vêm, mesmo gostando do esporte. Porque treinar é cansativo, treinar é trabalho. As pessoas às vezes reclamam muito, que as coisas não é fácil para mim como é para ciclano, mas ciclano tá lá todo dia, 6 horas da manhã, treinando 2 horas por dia e dando a vida no treino. Então, vai muito de como é a mentalidade, de como é a convivência para ela, ou até mesmo do apoio. Eu, no começo, eu não treinava. Eu, de criança, não treinava, eu jogava. Adorava futebol, mas eu adorava jogar. Falava para mim fazer um físico, eu não ia. E isso foi por minha falta de apoio. No meu caso, eu posso falar que foi minha falta de apoio. Mas talvez se eu tivesse, eu seria essa pessoa que estaria lá às 6 horas da manhã treinando todo dia. E hoje eu estaria num auge desse. Hoje em dia eu já sou essa pessoa. Meu, fala em treino pra mim. Nossa, eu fico doente. Eu fiquei lesionada, né? Teve uma época que eu fiquei lesionada porque eu queria treinar todo dia, toda hora. E às vezes a gente tem 4 treinos em um dia. Eu treinava os 4 treinos em um dia. Era dos meninos, eu ia acompanhar e falava, não, vou ficar treinando com vocês. E eu fazia com maior vontade. Mas isso tudo tem a ver de suprir uma vontade que eu não tive oportunidade antes, agora eu tenho. Mas as pessoas que têm não aproveitam. É isso que eu sempre quis entender também, sabe? Tem muita pessoa que tem e não aproveita. Porque nós somos humanos, né? Então, tem pessoas que elas terão oportunidade e elas irão aproveitar e outras elas irão deixar passar. Mas, assim, a gente tem o tempo. Eu entendo que o tempo é o melhor sinalizador para tudo. Eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, de escolha, eu acho que o tempo, ele é determinante. Então, assim, eu não posso, muitas vezes, né, pensa assim, eu posso querer, mas eu não posso dirigir um carro sem ter habilitação. Então, quando eu tenho habilitação, isso me permite que eu possa dirigir. E muitas das vezes as pessoas querem dirigir sem ter habilitação. Então, acaba sendo aquele exercício. O que eu quero fazer, né? Eu quero ser um atleta de performance, mas eu tenho que treinar, eu tenho que ter disciplina. Então, na medida que eu vou fazendo tudo isso, eu me torno um atleta de performance. Nossa, assim, eu atualmente, eu tenho 2 meninos que foram meus primeiros atletas lá. E, gente, pensa nos meninos que era mal criado no começo, eles talvez devem isso. E, gente, eu vou falar, olha, vocês deram muito difícil. E ele, hoje você vê ele, meu, são atletas maravilhosos. Um é o Kaique, e eu já cheguei a expulsar ele da escolinha por malcriação, mas ele era uma pessoa muito difícil. Ele tinha o arco e a flecha, ele só não queria tirar. E eu fui conversando, eu fui dando chance, eu fui fazendo ele entender o que é disciplina. Eu falei assim, olha, eu tô gritando com você aqui, mas você acha que o treinador lá fora não vai gritar pior? Eles vão te diminuir. E é o que acontece. Quando a gente treina atleta de alto rendimento, a gente tem que mexer com o psicológico. Porque quando chegar no jogo, como atualmente tem, vai sofrer caso de racismo, de xenofobia. E ele tem que saber ter uma boa preparação mental
para não ceder ao que o adversário vai querer. Os dois saiam, que uma equipe seja eliminada. Isso é importante para nós técnicos ensinar, preparação mental. E eu faço isso muito com elas também. Só que esses dois meninos, antes era muito difícil. Eu falava com eles não aceitavam, e o fato de eu ser mulher e ser iniciante na área foi tão difícil. Eu lembro todas as vezes que eu queria surtar de chorar porque eu falava uma coisa e os meninos não queriam ouvir. Só que eu fui mostrando respeito, eu fui mostrando que eu sabia. E eles foram entendendo, até que eles começaram a ir em outro lugar. E viu como que é. Até que um dia chegou em mim, o outro menino, que é o Felipe, e falou assim, olha, eu entendo agora porque você é assim comigo. Porque eu fui lá pra fora, me trataram tão mal, eu quis chorar. Mas se você tivesse feito isso comigo, você ia falar pra mim, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. Porque a partir do momento que você demonstra fraqueza, você perdeu. Já era. Porque pouquíssimas vezes os caras querem uma pessoa que é fraca mentalmente, sabe? E quando ele me disse isso, eu fiquei muito feliz, que eu falei, poxa, às vezes é muito ruim pra gente ser treinador e ter que ser a parte ruim da história, sabe? Mas quando o atleta entende o porquê a gente tem que ser assim, porque lá fora vai ser muito pior. E quando a gente tá fora de casa, é muito mais dolorido, né? Muito mais Sim, frio. porque assim, uma coisa é quando a gente está, você está no seu país, está com seu pai e com a sua mãe. E a gente sabe que o atleta, quando ele decide, né, quando ele faz a escolha, a probabilidade dele ir para uma outra nação, conhecer uma outra cultura, é que também não somos preparados para isso. Então, a gente tem atletas que no primeiro momento, o olheiro vai lá, já contrata, e quando o pai e a mãe já vê, ele já está do outro lado do mundo. Sim, isso acontece muito. E aí, como é que se faz? Então, assim, quando você tem a orientação, você tem a informação, você ganha tempo com relação a tudo isso. E tudo isso é muito importante. Então, assim, ter a informação, né? E aí vocês poderem dizer da experiência de vocês, o que vocês têm como determinação. Gente, é assim, é um privilégio, porque assim, vocês poderem estudar, cuidar e poder fazer o que gosta, gente, isso é sensacional. E poder ser jovens, fazer a diferença. Então, assim, então, quando eu saio de uma tela, quando eu saio de um sofá, que faz com que eu até brinco com as pessoas, né? São situações que vão deixar você paralisado, que você vai deixar de enxergar o amanhã. E é tão importante quando você tem o seu olhar para o amanhã, quando você consegue. E aí eu falo que vai além da IA, porque uma coisa é eu pegar uma foto minha e me projetar daqui 20, 30, 40 anos. Outra coisa é você ter um sonho e você poder desenhar esse sonho, e você poder caminhar dentro dele, se projetar dentro dele. Então, se eu quero ser um profissional, né? Que aí vai desde o estudo, vai cursos de língua, porque como isso é importante, quando você vai para um outro país, uma outra cultura, e você poder saber tudo isso. E você poder não ter aquela coisa assim, nossa, mas se eu tivesse estudado, mas se eu tivesse feito. Não. Se você vai preparado, você vai viver de uma outra forma. Porque quantas pessoas tiveram a oportunidade de ir, quando a gente pega, né, os grandes jogadores. Então, assim, a referência, quando você fala assim dos grandes jogadores que a gente tem como referência, e assim, eles não tiveram toda essa preparação, foi aquela coisa na raça. Então, assim, Antigamente era o na olheiro veio, olhou e ele já teve que ir, teve que aprender. Agora não, agora você ainda pode fazer um curso de língua, você tem como se preparar, então você tem todo o tempo. Sim, antigamente o pessoal colocava muito futebol, porque não tinha treino, né? Antigamente, pelo menos na época do China, não tinha treino, era tipo, ou você sabia ou você fazia, entendeu? E aí, Era isso. Ele contou, eu gosto de usar o exemplo do China nesse caso, porque como ele contou aqui, ele foi pro Japão e ele era muito novo. Ele não tinha disciplina, isso atrapalhou um pouco ele. Eu falo isso pra elas, falo, gente, vocês podem ir pra qualquer lugar. Se você não tiver uma preparação mental e uma disciplina, não importa onde vocês vão estar, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa, só que em um lugar diferente. E antigamente não tinha, mas hoje elas têm toda essa preparação. Eu gosto de fazer, eu gosto de conversar muito com elas, sabe? Eu tenho momentos que eu saio do meu mood de professora e entro no mood de amiga,
para mostrar para elas, às vezes, o que é certo e errado. Às vezes a gente, papo de adolescente, a gente conversa, e mesmo quando vem aquelas besteirinhas, eu sempre falo, olha, não é assim que tem que ser assim, assim, assim e tal. Porque eu já tive a idade dela, eu já cometi erros, e elas não vão me ouvir só porque eu tô falando, mas elas vão me ouvir, porque elas veem que eu entendo o que elas passam. Às vezes elas não precisam fazer, sabe como a gente é quando é mais nova, a gente às vezes tem que bater a cara na parede para entender que dói. Só que às vezes elas entendem. Então, isso para mim é orientar elas, isso para mim já é uma mudança, mas quando a gente fala, até mesmo pessoas, os pais de vocês mesmo, quando falam de futebol, tenho certeza que eles comentam, olha, eu não tive essa preparação. Ninguém ensina a gente a ser adulto, né? Ensina a gente a sobreviver, para falar a verdade. Isso é uma mudança muito drástica no que a gente precisa para viver a vida, né? Você já está nessa sua caminhada aí como treinadora. É claro que a gente podia. Você imagina essa sala com as 18 aqui, né? Nossa, Só, assim, ia ser nossa, uma falação, Sandra. Ia ser uma falação. Eu tô dando fazendo psh, e elas não iam ficar, não. então, mas assim, nós vamos aprendendo e a vida é justamente isso, né? É o aprendizado e o que você quer para o dia de amanhã. É claro, cada um de vocês tem um sonho. E aí, assim, eu gostaria que vocês pudessem ali para aquela câmera poder dizer qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo e qual o conselho que você daria para alguém. Porque uma coisa é eu dizer, né? Outra coisa é uma pessoa jovem, porque quando a gente olha nos dias de hoje, a gente vê que os jovens não têm mais essa coisa do sonhar. A gente vê que se perde muito isso. O foco, né? A direção. E aí, por N situações, muitas vezes por situações familiares, outras situações que, assim, mas quando você ouve um jovem que sonha e que tem a certeza, né, convicção daquilo do que ele é e daquilo que ele pretende, gente, isso é inspiração para milhares de pessoas. Então, assim, eu gostaria que vocês dissessem, porque há do outro lado pessoas de várias idades, inclusive jovens, que também nos acompanham aí dentro desse projeto, né, do Sandra com Elas, porque eu falo que não tem idade, né, a gente vai desde o 0 ao 99, tá tudo certo. Então, eu gostaria aí que a Lana pudesse ali olhar para aquela câmera e poder dizer qual é a sua mensagem no dia de hoje. Eu não tinha um sonho muito alto quando. Eu nunca fui de sonhar. Ser jovem é isso, né? Como você mesmo disse. Mas quando eu entrei, eu sempre, desde pequena, coloquei na minha cabeça que eu queria orgulhar meus pais. Eu queria ser um orgulho pra eles. Eu sou filha única, não tenho irmãos. E eu jamais queria ser uma decepção pra eles. Então, eu sempre pensei em coisas que eu gostasse e que fosse orgulhar eles. Meus pais sempre me disseram que eu era muito inteligente, mas que eu não sabia usar essa inteligência. Quando eu entrei pro esporte, eu consegui meio que colocar em prática o que eu nunca fui capaz antes. E desde então, o meu sonho foi viver o futebol. Eu não quero só ser jogadora, eu quero poder viver aquilo. Eu quero acordar de manhã e saber que eu vou para um campo. Eu quero ir dormir e saber que amanhã eu tenho um trabalho tipo, sobre o futebol. Todas as vezes que eu tenho um treino, era até um motivo para me levantar da cama. Eu acho que todas as quartas e sextas eu levanto muito mais feliz do que de segunda-feira. Nas férias mesmo, eu tava quase morando no rola-bola. E foi a época mais feliz pra mim. Porque pra mim, todos os dias eu tinha um objetivo. Que era ir treinar, mano. Era viver o que eu amava. Todo dia que tem jogo do Corinthians, mano, não aguento mais ver aquele time perder. Mas eu assisto. Eu acordo 4 horas da manhã, mas fico até às 11 horas assistindo aquele time. Porque eu amo. Eu sei o que vai acontecer, sei, porque nós sabemos, é o Corinthians. Mas eu amo. Eu assisto o jogo de fora, assisto o feminino, assisto o que é necessário. Porque quanto mais eu assistir, mais eu aprender, mais eu vou amar o que eu tô vendo. E pra mim, amor não tem camadas. Amor é amor, mano. Eu não acho que tem como você medir o quanto você ama algo. E então, quanto mais você ama uma coisa, eu acho que mais você quer viver ela. Então, o meu sonho é viver o futebol e ser orgulho dos meus pais no que eu amo. Que são eles e o futebol. E o conselho que eu dou, mano, pra quem é jovem é... A vida é muito mais do que as pessoas dizem. As pessoas têm mania de limitar tantos sentimentos e tantos sonhos. E eu acho que a vida não tem limites, porque sonhar é um caminho que não tem volta, mano. Tipo, parem de viver em cis. E cis é uma realidade alternativa. E realidade alternativa é algo que você não pode viver. E a realidade você pode. Então, eu desejo tudo de bom pra quem quer. Uhul, vamos lá. Agora, Júlia.
Para mim, o esporte foi uma mudança de vida, assim, e espero que vocês encontrem uma mudança também. Como eu e as meninas encontramos no futebol, você pode se encontrar em qualquer outra coisa e se esforçar. E o futebol, para mim, eu quero seguir ele porque eu amo e foi uma coisa que eu me apaixonei, me encontrei. Foi um lugar que eu conheci pessoas que conheciam do futebol, a mesma coisa que eu, e espero que vocês se esforcem e encontrem alguma coisa que vocês se encaixem e amem, igual eu e as meninas. Alicia? Ah, do futebol, eu sempre tenho um sonho de ser jogadora ainda. Gosto muito de jogar, sempre vi assim. Eu não sei o que falar. Estamos em casa. E aí, conselho para os amigos, alguém que você queira chamar, alguém que você queira, assim, que está no coração. Um dia de treino eu acordo muito mais feliz, sabendo que eu vou levantar da cama e ir pro treino, eu saio da escola muito mais feliz, tipo, sabendo que eu vou treinar. Gosto muito. E o conselho mesmo é pra não desistir, continuar tentando e pra não desistir. E se Para as pessoas que estão assistindo a gente, eu queria dizer que o amor pelo futebol, para mim, não vai ser uma coisa infinita. Eu gosto muito de uma coisa que eu faço, é um projeto para mim de seguir o meu sonho. E para as pessoas que estão assistindo a gente, que você venha nunca desistir do seu sonho, que venha seguir em frente, porque é um objetivo seu, é uma conquista que você quer ter, é um sonho seu que você quer realizar. E é isso. Muito bonito, né? assim, gente, é assim, poder ouvir vocês é assim, é trazer a esperança para essa geração. Essa geração que muitas das vezes as pessoas não acreditam, né, em vocês, porque assim, é aquela coisa assim, o que será das próximas gerações se a geração D não se mexer? Né? Muitas vezes vocês são taxados pela geração por conta da tecnologia, a geração que muitas vezes não se interessam. E ter pessoas ligadas ao esporte, pessoas que sonham, isso é muito importante. Isso nos traz esperança para um dia de amanhã. Eu quero, assim, no dia de hoje, poder agradecer. A gente vai se encontrar, porque agora o professor Tina já tinha falado, quando ele esteve aqui, ele falou de vocês, falou da Letícia, falou tanto que, assim, o coração palpita por saber dessa coisa do esporte, né? Meninos e meninas praticando o esporte, e assim, não sei quando, mas um dia, não jogando bola, mas com certeza eu vou aparecer lá, apareço lá. Não, pode ir, você será muito bem-vinda. Com Assim. certeza, sim, a gente vai retribuir tudo isso. Letícia, eu gostaria, assim, que você pudesse falar aonde você está treinando esse pessoal, chamar pais, filhos, adolescentes, crianças e qual é a faixa etária, para poder vir justamente isso. Vamos tirar, né, esses jovens do sofá. Vamos tirar os jovens do sofá. Pais, mães, se vocês trabalham o dia inteiro, coloque seu filho para fazer algum esporte, é importante. A gente está localizado no Rola Bola, que é na região de Outrobim, e ali a gente costuma muito dizer que a gente é muito mais que um time, a gente é uma família. E cada um que veste a farda do Rola Bola pode confirmar isso. A gente é um por todos, todos por um. A gente treina crianças desde os 3 anos até atualmente, né? A gente tá com já atleta de 18 anos. E foi uma crescente muito boa, porque a gente, além de expandir o nosso espaço, a gente expandiu as oportunidades, porque às vezes a pessoa pensa, ai, com 15 anos já era o futebol. Não, não já é. Vamos até o fim. Lá no Rola Bola a gente vai apoiar, a gente vai dar amor, e eu falo isso por mim, porque eu garanto, qualquer pessoa que passa por mim, eu preciso de alguém para negar, porque eu acho impossível, mas qualquer pessoa que passa por mim, eu tenho uma grande consideração, sabe? Para mim, se a pessoa tem educação, se a pessoa sabe tratar bem, já vai ter o melhor de mim, sabe, Sandra? Lá no Rola Bola eu conheço muita gente incrível. Temos pessoas que é difícil de lidar, mas são pessoas que a gente lida porque são pessoas que merecem amor. E o futebol não é apenas disciplina lá, não é apenas o treino, o futebol também é inclusão. O futebol também tem muito a ver com um espaço seguro. Então, lá no Rola Bola, a gente diz muito isso, a gente é uma família.
Qualquer pessoa que entra é família, é parente. Não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa só que a gente conhece, é uma pessoa que a gente considera. Eu, em particular, amo todos os meus alunos, minhas meninas, elas sabem. O que eu mais levo bronca lá, ai, Letícia, você passa muita mão na cabeça. Não, mas é porque eu sei que fulano não agiria assim. E eu faço questão de conhecer cada pessoa, de olhar no olho e falar, olha, quero conhecer você. Porque eu fiz a bondade. E outra coisa, se você lida com criança e fica estressado, tem alguma coisa errada com você, porque criança é a melhor coisa para trabalhar, gente. Você fica feliz, você trabalha feliz, sabe? E eu me sinto assim, lá eu sou muito feliz trabalhando, elas sabem, eu trabalho com um sorriso no rosto, toda hora brincando, e até com uns baby lá, com uns meninos, eu falo, eu sou, mas num momento de bronca é bronca, mas eu digo, eu faço minha profissão com amor, e todos que estão no Rola Bola, tanto a Priscila e o Sérgio, que é o que é, que são meus pais, eu sou assim que eles me deram isso, sabe? Meus pais me deram muito amor, meus pais me criaram muito bem. E, basicamente, muitas oportunidades que eu não pude ter, eles fizeram o máximo para me dar. E hoje eu estou aqui graças a eles, né? Porque eles conseguiram arrumar um jeitinho. Então, fora eles, que eu sou muito grata, eu amo muito, muito obrigada por me ajudarem. Tem o China também, que é um excelente professor. Eu tenho ele como um pai para mim. A gente às vezes se mata, briga, mas ele é um pai para mim. Ele é um homem. Como esse povo tá valendo tudo. Ele é um homem incrível como pessoa, sabe? Ele que começou a me trazer muito mais a palavra de Deus. E eu sou grata por isso. E também temos o Negão lá no Rola Bola, que é o professor dos Baby. E é uma pessoa sensacional. Eu sou apaixonada no Rola Bola porque as pessoas que estão ali são pessoas de coração puro. Não tem uma pessoa que você olha assim e fala, essa pessoa é um pouco maldosa. Não. A gente às vezes leva uns golpes, a gente às vezes é enganado, mas graças a Deus a gente com isso tudo tem um coração bom, sabe? Então, é isso que eu sou grata. Sou grata a todos no Rola Bola e também a todas as meninas. Eu realmente amo cada um que esteja com a gente. Muito obrigada. Nesta noite eu quero agradecer a vinda de vocês. São o futuro, são o amanhã. Você, Letícia, por ter trazido as meninas, e assim, é um pouco daquilo que, quando o professor Silvio esteve aqui, que elas o chamam carinhosamente de professor China, e ele falou muito dessas meninas, e foi uma coisa que eu me comprometi. Eu falei, gente, considerando que outubro, né, não vendo que vocês são crianças, mas nós estamos falando... Outubro rosa, nós estamos falando do amanhã, do futuro, então tudo isso é muito importante. O tanto que o esporte, ele transforma, então ele inclui, ele ensina, ele faz pessoas diferentes. Então, no dia de hoje, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a vinda de vocês, ao professor Silvio, que eu tive a oportunidade de conhecer e também conhecê-las, ao nosso suporte técnico, né, o Igor, que está sempre aí nos ajudando a toda essa estrutura que nós estamos aqui, que é o Projeto Shalom, na pessoa do Tiago, que é o diretor interino, a Priscila, que é diretora administrativa, você que se inscreveu no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, comente, compartilhe, e que você possa aí nos seguir no podcast Sandra com ela, e eu quero te agradecer por mais esta noite. Meu muito obrigado.